Sobre um plano inclinado de ângulo θ variável, apoia-se uma caixa de pequenas dimensões. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano vale 1, então o coeficiente de atrito vale 1. Qual o valor máximo de θ para que a caixa ainda permaneça em repouso? Então vamos analisar as forças que estão agindo aqui sobre o bloquinho. Estão agindo a força peso e está agindo a força normal e está agindo também a força de atrito. Para que a gente consiga decompor com facilidade essas forças, eu vou usar um eixo aqui, ó, mais ou menos assim, né? Então vamos decompor essas forças agora, nesse eixo. Então eu tenho que a força resultante no eixo X e a força resultante no eixo Y vão ser determinados. Então vamos começar pelo eixo Y. Primeiro aqui eu tenho a normal apontando para cima no eixo Y, está meio tortinho, mas ela aponta para cima, tá? E a força peso eu vou precisar decompor. Decompor a força peso não é complicado não, olha só. Basta você perceber o seguinte: o ângulo de inclinação do plano inclinado é sempre igual ao ângulo que o peso faz com esse eixo perpendicular aqui, ó, esse eixo vertical. Então, se o ângulo aqui é θ, quanto vale esse ângulo? θ. Então, se eu for decompor esse vetor P nesse eixo, eu vou usar a função cosseno. Eu acabei colocando o N aqui no X, né? O N tem que ser no Y. Então, o N aponta para cima e P cosseno θ aponta para baixo. Agora, qual a componente desse vetor P que aponta para frente, né? Então, o cosseno decompõe o P na direção vertical e o seno vai decompor o P na direção horizontal. Então, P seno θ aponta para frente e a força de atrito aponta para trás. Então, beleza. A gente está interessado, então, na força de atrito, o máximo valor de θ para que a caixa ainda permaneça em repouso, ou seja, a caixa tem que permanecer parada. Então, se ela permanece parada, as forças resultantes no eixo X e eixo Y são zero. A X e a Y são iguais a zero. Então, a força resultante X, que é a massa vezes a aceleração, dá zero. E a força resultante no eixo Y também dá zero. Então, aqui eu tenho P seno θ menos φ. E aqui eu tenho N menos P cosseno θ. Se eu lembro então que a força de atrito é μ vezes a normal, então eu posso fazer o seguinte: vamos passar essa força de atrito para o outro lado. P seno θ. Vamos passar esse P cosseno θ para o outro lado também. P cosseno θ. Então agora, se a gente fizer que a força de atrito é μ vezes a normal, eu tenho o valor da normal aqui embaixo. Então agora eu posso substituir o valor dessa normal aqui em cima. Quanto vale a normal? P cosseno θ. O procedimento é sempre parecido, né? Então, no lugar da normal, eu vou colocar aqui P cosseno θ. P seno θ. Perceberam? Eu calculei aqui embaixo que a normal vale isso, então no lugar da normal coloquei isso, né, que é P cosseno θ. Então isso é uma multiplicação, eu posso dividir os dois lados pelo peso. Então eu tenho aqui que μ vai ser igual a seno de θ sobre cosseno de θ. O que é seno de θ sobre cosseno de θ? É a definição da tangente, né? Tangente de θ. Então ele diz pra gente que o μ vale 1, né? A questão diz pra gente que o μ vale 1. Então, se o μ vale 1, então eu tenho que a tangente de θ vale 1. Qual é a tangente? Qual o ângulo que a tangente dele vale 1? O ângulo é o ângulo 45 graus. Tangente de 45 é igual a 1. Beleza? Então essa definição aqui, ó, tangente de θ é igual a μ,
ela vai ser verdade sempre que você estiver numa situação de equilíbrio num plano inclinado, que é achar o coeficiente de atrito, basta você calcular a tangente do ângulo de inclinação aonde você tenha o atrito máximo. Beleza? Abraço.